Eu sou Maria Cecília Amaral, sou figurinista, diretora de arte, trabalho com audiovisual, com teatro, né, com várias manifestações aí artísticas, de linguagens artísticas. A minha formação inicial, ela vem desse universo, né, do design de moda. Eu sempre gostei muito de desenhar, mas também estudei música, né, na infância, na juventude. Então, nesse momento, na fase, né, que eu tinha que escolher, né, qual caminho seguir, o que me dedicar, eu acabei indo para as artes visuais e fiz a faculdade em design de moda. E na graduação eu tive um primeiro contato com esse universo do audiovisual em algumas disciplinas e também com a caracterização de personagens. Então foi quando eu fiz uma disciplina de figurino e também de produção audiovisual. E aí eu percebi que eu gostava bastante também dessa área. E em 2009, junto com um grupo de amigos, a gente formou um coletivo de audiovisual. Eu sou de São Paulo, né? A gente formou o coletivo Grupo Transformar, que na época tinha a intenção da gente produzir pequenos curtas, vídeos, né? Não tinha muita pretensão assim de ser algo grande, mas acabou que o nosso coletivo, que inicialmente era para ser algo mais simples, de um grupo de amigos, cresceu, né? A gente desenvolveu vários projetos de formação audiovisual, vários trabalhos aí com produções de filmes, de séries, né? Curtas-metragens também. E estamos juntos até hoje, né, nesse trabalho de produzir, de trazer também informações, né? Nós atuamos na região de São Mateus e Sapopemba, né, que são bairros da periferia ali de São Paulo, onde nós fazemos também um trabalho social ali de formação, porque o nosso intuito também era trazer um pouco esse lugar de mostrar para esse jovem, né, essa jovem, que ela também pode ter outras possibilidades ali de oportunidade, de trabalho, de estudo, né? Então, que o audiovisual, a arte, poderia ser uma ferramenta nesse sentido. Então, trabalho como diretora de arte, como figurinista, né, já há um tempo, desde 2007, trabalhando com figurinos e aproximadamente desde 2010 com a direção de arte. Tenho alguns projetos também com companhias produtoras, né, de outras regiões, não só de São Paulo, como do ABC, Santo André. Fiz uma parceria com uma produtora, né, de Mogi das Cruzes, que é a Raciocinando Filmes, para a produção de alguns filmes, né, que a gente produziu entre o ano passado e esse ano. E acho que a gente sempre está ampliando o nosso leque ali, né, de parcerias e realizações nesse sentido. Olha, essa pergunta, ela é bem complexa, porque assim, eu trabalho com figurinista e com direção de arte desde que eu me lembro, assim. Então, é difícil para mim separar as duas coisas, porque para mim eu acho que o figurino está dentro da direção de arte e, assim, tudo que está dentro da imagem, né, de um filme, do quadro, acaba sendo, fazendo parte dessa direção artística. Né? E assim, tenho trabalhado muito com audiovisual, mas também trabalho com teatro. Acho que o teatro foi a porta de entrada ali para mim trabalhar nesse universo das artes, e é um lugar também que eu gosto muito de estar. Então, eu sempre procuro ocupar esses dois espaços. Olha, eu acho que cada projeto a gente acaba mergulhando em um universo, né, para fazer pesquisa de referências. Eu gosto muito de sempre tentar trazer um lugar também de sustentabilidade para a produção, né? Então, às vezes, a gente tem que produzir um figurino, e aí, como que eu posso deixar esse trabalho mais sustentável, né? Será que eu consigo reaproveitar algo que eu tenho no meu ateliê e reciclar esse figurino para ser reaproveitado nessa outra produção? Ou será que eu posso trabalhar com um material de descarte têxtil também nessa confecção? E como também, na realidade da produção, tanto no teatro como no audiovisual, né, nosso orçamento sempre é assim, um pouco apertado, a gente sempre tem que fazer algumas mágicas ali, né, para acontecer. Eu acho que eu acabo sempre unindo o útil ao agradável, né, esse meu processo de tentar reaproveitar os materiais, de certa forma reciclar essa materialidade, junto com essa questão do equilíbrio com as contas, né? Então, acho que isso faz parte também desse processo criativo, mas esse processo criativo, ele também vai
alterar muito, né? Vai ser diferente de acordo com o contexto do trabalho mesmo, né? Olha, tiveram alguns trabalhos assim que eu acho que foram muito importantes, né, para mim. No teatro, quando eu fiz a produção do espetáculo, né, junto com a companhia Abapuru e também a criação dos figurinos, né, para o espetáculo Dom Quixote, um sonhador arretado, foi um trabalho assim que me marcou na minha trajetória como figurinista, né, que era um projeto que a gente tinha como conceito também trabalhar a transformação dos materiais, e a história de Dom Quixote para mim sempre foi uma história muito inspiradora, né? Então assim, era um trabalho para mim que juntava ali a literatura, uma paixão por aquela literatura que eu tinha, e um trabalho criativo que a gente teve ali na caracterização, na cenografia, que foi muito impactante para mim naquele momento, e que até hoje, assim, quando eu apresento um pouco sobre os processos de criação desse trabalho, as pessoas elas perguntam: nossa, mas como que foi fazer esse figurino assim, assado, né? Que legal, como nunca tinha pensado em trabalhar, por exemplo, um figurino feito com filtro de café, ou com palha de milho, enfim, né? Ou com Tetra Pak. Então, sempre tem essa relação de surpresa, né? E fico feliz com o resultado desse trabalho. No audiovisual, eu acho que vários trabalhos assim foram muito importantes, impactantes, mas a Cartomante, que a gente produziu com o coletivo Transformar, em 2018, entre 2017 e 2018, foi um filme que foi um trabalho desafiador, assim, porque a gente tinha um orçamento apertado e, ao mesmo tempo, tinha esse caráter, né, de ser um trabalho de época também, uma história que se passava no final do século XIX, né, inspirado aí no conto do Machado de Assis. E a gente fez a gravação em 3 cidades diferentes. Em São Paulo, tivemos locação em São Paulo, em Monteiro Lobato, em uma fazenda, e também em Paranapiacaba. Então, foi um projeto muito interessante nesse ponto de vista de pesquisa, porque eu tinha que trabalhar, né, uma ambientação e uma caracterização de época. Então, a direção de arte, os figurinos tinham uma responsabilidade bem grande nesse sentido, né, para representar. E, ao mesmo tempo, também era uma obra ali da literatura, Machado de Assis, que eu acho também uma grande referência, né? E que traz também um assunto importante, porque fala um pouco sobre a questão do feminicídio, né? Machado de Assis vai trazer esse assunto na forma, a partir do contexto da literatura, nesse conto, né? Então, a gente achou importante estar representando esse tema ali através do cinema, né, da linguagem do audiovisual. Eu acho que muita gente que me conhece trabalhando com audiovisual, por exemplo, com teatro, com figurino, não sabe que eu trabalho também com música, né? Que eu sou musicista. Então, assim, às vezes as pessoas, quando descobrem, nossa, mas você também toca, você também canta, e aí fica um pouco esse lugar de surpresa, né? A vida, ela pode ser muita coisa, assim, né? Eu procuro sempre acreditar que a gente tem que estar batalhando para realizar os nossos sonhos, mas esses sonhos, eles estão sempre nesse lugar também de movimento, né? Então, quando era criança, eu tinha o sonho de ser desenhista. Aí eu cresci e percebi que não era só isso que eu queria, né? Então, acho que o sonho, ele também está sempre em movimento. E acho que é importante a gente viver tendo sempre sonhos, né, nesse lugar do plural. Porque hoje em dia eu vejo muito a juventude um pouco perdida, assim, as pessoas alienadas, às vezes, no próprio tempo, né, que é muito difícil, assim, de se lidar com esse relógio, né, o relógio você trabalha das 8 às 5, aí você chega em casa, você pega 2 horas de transporte ali para ir e vir, então a gente fica com o tempo sempre muito apertado, e aí o tempo que você tem em casa, de repente a casa vira só esse lugar do espaço dormitório, né? A vida, para mim, ela só faz sentido se a gente poder sonhar, no plural, e acreditar também que isso está sempre em movimento, que esses sonhos, eles mudam, eles se transformam, e tudo bem. O tempo, ele é muito relativo, né? Porque, assim, acho que o tempo, ele passa muito rápido quando a gente faz algo que gosta e muito devagar quando a gente está, assim, numa coisa, assim, do obrigatório e tal. Então, assim, eu sempre
procuro tentar tornar o meu tempo algo mais produtivo, no sentido também de ser não só produtivo, né, de produzir, mas também um tempo leve, né? Então, acho que trabalhar com audiovisual, com, né, arte, por mais que seja também algo inspirador, também às vezes é um pouco cansativo, porque a gente sempre está numa eterna correria, né? E às vezes parece que o tempo se esgota. Então, eu sempre procuro tentar reservar um pouco, né, do meu pouco tempo para também cuidar da minha saúde mental, fazer um pouco de yoga, pilates, enfim, né, tentar conciliar ali com a correria, porque eu acho que o tempo quem faz somos nós, né? Sempre vai vir algo de cima, mas se a gente também não bater o pé e, né, para tentar reservar um pouco para a gente, nunca vai ter. Então, é isso, você tem que batalhar pelo seu tempo. Eu acho trágico que muitas crianças, muitos jovens, né, não tenham sonhos, muitas crianças não possam brincar, muitas famílias não tenham uma realidade boa, né, para dar para os seus. Então, e que a arte, assim, ela muitas vezes ela é vista como um jogo também de manipulação, assim, né? Então, até mesmo nos processos seletivos, né, de trabalho, né, de artistas educadores em cidades, né, em São Paulo a gente vê isso, né, o pessoal está sendo sorteado. Então, se você tem sorte, você trabalha. Se você não tem sorte, você é artista, né? Você escolheu ser artista. Então, assim, para mim isso é um pouco trágico, assim, como que é visto, assim, né? Quem trabalha com arte, eu acho que não é levado a sério, assim, nesse sentido. É muito difícil você sobreviver, né, nesse sentido, assim como com todas as profissões. Mas eu acho que trabalhar com arte a gente tem que lidar, além de ter que lidar com essa questão do sistema, né, dos empregadores, também com a própria frustração da família, né, que sempre tem essa coisa de cobrança. Se você é famoso, que legal, meu filho e minha filha é artista. Se você não é famoso, por que você, né, não foi ser engenheiro, arquiteto, enfim, né? Então, acho que isso, para mim, é lamentável. A gente, enquanto representante da arte, está sempre tendo que, né, lutar ali, né, para garantir o mínimo. Mas, assim, acho que mais lamentável é isso, assim, a gente vê jovens que não têm sonhos, crianças que não conseguem brincar, né, e famílias sem condições. Eu acho trágico que muitas crianças, muitos jovens, né, não tenham sonhos, muitas crianças não possam brincar, muitas famílias não tenham uma realidade boa, né, para dar para os seus. Então, e que a arte, assim, ela muitas vezes ela é vista como um jogo também de manipulação, assim, né? Então, até mesmo nos processos seletivos, né, de trabalho, né, de artistas educadores em cidades, né, em São Paulo a gente vê isso, né, o pessoal está sendo sorteado. Então, se você tem sorte, você trabalha. Se você não tem sorte, você é artista, né? Você escolheu ser artista. Então, assim, para mim isso é um pouco trágico, assim, como que é visto, assim, né? Quem trabalha com arte, eu acho que não é levado a sério, assim, nesse sentido. É muito difícil você sobreviver, né, nesse sentido, assim como com todas as profissões. Mas eu acho que trabalhar com arte a gente tem que lidar, além de ter que lidar com essa questão do sistema, né, dos empregadores, também com a própria frustração da família, né, que sempre tem essa coisa de cobrança. Se você é famoso, que legal, meu filho e minha filha é artista. Se você não é famoso, por que você, né, não foi ser engenheiro, arquiteto, enfim, né? Então, acho que isso, para mim, é lamentável. A gente, enquanto representante da arte, está sempre tendo que, né, lutar ali, né, para garantir o mínimo. Mas, assim, acho que mais lamentável é isso, assim, a gente vê jovens que não têm sonhos, crianças que não conseguem brincar, né, e famílias sem condições. Os poetas.
Acho que os poetas, a gente tem que viver a vida com a leveza, né, e o encanto de uma poesia, mas que também tenha esse senso crítico dessa rima, né? Acho que livro Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks, né? Acho que é um livro bem importante. Filme, tem muitos, assim, um nacional, falar com uma direção de uma mulher, Que Horas Ela Volta, da Ana, Ainda Estou Aqui, Marighella, produções do Fantástico também, que eu acho que sempre me encantaram, Tim Burton, né? Olha, eu espero que quem esteja assistindo, né, se você tem alguma participação, né, nesse universo da arte, né, em alguma linguagem artística ou no audiovisual, né, que possa ter sido inspirador. E para você que ainda não tem um contato, né, mais intimista aí com esse universo da arte, que de repente possa estar te instigando nesse processo e sempre busque acreditar nos seus sonhos, né? E é isso, os sonhos sempre estão em movimento e é importante não deixar de sonhar.